mencionou, já que a gente já mencionou aqui Heleninha Reutemann, Ah, vamos aproveitar para falar aqui quem deve estar precisando o quê? De um bom uísque sem gelo. É o ex-presidente Jair Bolsonaro. É que na última terça-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou o ex-presidente e outras 33 pessoas no famigerado inquérito do golpe. As palavras de Gonet são duras e ele concluiu que o Bolsonaro não apenas tinha conhecimento do plano golpista, como liderou as articulações para dar um golpe de Estado. Se ele for condenado por tudo que está sendo denunciado, Bolsonaro pode pegar mais de 43 anos de prisão. Acontece que nem tudo é sempre como parece, então a gente vai tentar entender as famosas nuances que a gente gosta de mostrar aqui para vocês de tudo que foi divulgado nessa semana. Então vai, Gabriel, começamos por onde? São tantas camadas. É. Primeiro vamos esmiuçar um pouquinho da denúncia, tá? O Gonet aponta Bolsonaro e o general Walter Braga Neto como líderes de uma organização criminosa baseada num projeto autoritário de poder com forte influência de setores militares. São palavras dele, antes que venha aqui encher meu saco. Ele diz que ambos, Braga Neto e Bolsonaro, aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência do Estado Democrático de Direito. São palavras difíceis para falar de golpe, tentativa de golpe de Estado. Os crimes atribuídos aos denunciados são tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. Além disso, o Gonet também crava que Bolsonaro sabia e concordou com o tal plano Punhal Verde e Amarelo, que pretendia matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Essa é a primeira denúncia contra o Bolsonaro que já foi iniciado em outras duas investigações. Aquela fraude no seu cartão de vacinação e o desvio e venda de joias do acervo da Presidência da República, aquelas joias que ele teria recebido de presente do rei lá da Arábia Saudita e que depois ele resolveu vender. Bonito. E aí desvendeu, e aí foi, Sim. e voltou. Aquele caos todo, a gente falou muito disso aqui no ano passado. E o inquérito do golpe, ele liga todas essas investigações. E essa informação é importante porque é daí que vem muitas das críticas a tudo o que está sendo denunciado agora. Tem muitas coisas ali, por exemplo, ele está sendo acusado de deterioração do patrimônio público, mas o Bolsonaro não estava lá no dia 8 de janeiro, Não, tava quebrando nos vidraça. Estados Unidos, Estava né? nos Estados Unidos. Então, juridicamente, a coisa está um pouco complexa mesmo. Tá confusa? Tá confusa. A coisa ainda tá confusa. A denúncia de 272 páginas foi enviada ao Supremo e agora cabe aos ministros da primeira turma analisar o documento para decidir se há provas suficientes para abrir uma ação penal. E quem é o relator do caso, vocês me perguntam? Ele, claro, ministro Alexandre de Moraes. A gente prometeu que não ia fazer mais pagelança, é verdade. lembra? É verdade. A decisão de Moraes de manter o julgamento na primeira turma esquentou muito os bastidores da Suprema Corte. Parte dos ministros ficou inconformada com a decisão, afirmando que o caso é de grande repercussão e que, por isso, deveria ser julgado pelo plenário da Casa, integrado por todos os 11 ministros. Esse grupo também diz que os réus do 8 de janeiro foram julgados pelo colegiado completo e que o caso envolvendo Bolsonaro não poderia ser tratado de maneira diferente. A questão é que quem integra a primeira turma são os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e o próprio Moraes. Então, a expectativa é de que todos eles votem pela condenação do ex-presidente, dando a ela esse peso de unanimidade. Magistrados que não integram essa turma dizem que isso mesmo que o Moraes quer, impedir o julgamento no plenário para evitar debates e divergências que surgiriam na análise do caso. E tem uma outra leitura também sobre essa divisão das turmas que eu acho que é importante, que é o seguinte: enquanto tem muitos ministros descontentes, como a Manu acabou de contar, tem outros que estão dizendo assim para colunistas da grande imprensa, sempre sob aquela condição de anonimato da fonte, Sim. que é absolutamente legítima da democracia, mas que serve também para mandar um bom recadinho, né, para os outros colegas ali de corte.
Tem muita gente dizendo também que, de alguma maneira, isso blinda também a outra metade dos ministros, e aí incluídos os dois que foram indicados pelo Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça, de se indispor com a base bolsonarista do Brasil. Só que eu acho que é tão importante, é tão fundamental, eu tô aqui só arrumando meu fone, tá, gente? Eu acho que é tão importante, tão fundamental rolar esse debate. Claro. Tinha que rolar esse debate, até sob o aspecto, quando a gente quer ensinar alguma coisa para alguém, didático, né? De ver qual é a discussão, qual a importância da discussão, até onde vai essa discussão. Porque assim, gente, o ponto é que dificilmente o ex-presidente vai ter a sua condenação evitada, mesmo que o julgamento aí vá para o plenário do STF. A questão é que, se fosse, a decisão não seria unânime e o Moraes ficaria exposto, como o Gabriel estava sinalizando, a todas as divergências públicas, o que não é algo que o ministro goste muito. Não. E assim, depois da intimação ali, o Bolsonaro tem 15 dias para que a sua defesa manifeste e conteste a denúncia. Os advogados alegaram não ter acesso a todas as provas no processo, pediram para que esse prazo fosse ampliado para 83 dias, mas Moraes falou, vai ser 15 mesmo, se virem. O ministro falou que uma simples consulta processual demonstra que a defesa teve amplo acesso aos autos e que o pedido carece de qualquer previsão legal. A defesa também apresentou um pedido para apresentar uma defesa prévia depois da denúncia, mas isso também foi negado sob o argumento de que não há ainda uma ação penal instaurada. Então, assim, para que a ação penal seja aberta, é preciso que o Moraes, depois de receber as respostas dos denunciados, libere o caso para que a denúncia seja julgada lá no Supremo. E se isso acontecer, e deve acontecer, o Bolsonaro se torna imediatamente o quê? Réu, e o processo criminal começa, o processo criminal em si. Isso. Até então ele é o quê? Indiciado. Ou seja, quem está esperando Carnaval, Oscar e Bolsonaro preso no mesmo domingo não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Não vai. Saco. O Cacai, falaremos mais a respeito dele, né, ao longo do programa. O Cacai acha que vai ser lá para setembro. No 7. Nossa. Tinha esquecido disso. Tem essa questão. É verdade. Será que vai ocorrer por ali? Primeira quinzena ou segunda? Cacai deu Você uma já me previsão. deprimiu aqui, Manuela. Não, calma, a gente tá em Vai fevereiro ser um ainda. incêndio verde e amarelo. Só respondendo aqui, eu acho uma dúvida bem bacana que surgiu no chat, o Caio Inácio escreveu. Só que a denúncia de Bolsonaro é no momento em que ele é um civil normal. Não deveria ser julgado na primeira instância da Justiça Federal em Brasília? Não necessariamente, porque quando os crimes foram cometidos, foram supostamente cometidos aqui, vocês não vão me pegar, não. Ele estava exercendo ainda a presidência da República, né? Sim. Toda aquela minuta do golpe, Isso. toda aquela história Ele que ainda está era. sendo denunciada aqui nesse documento do Paulo Gonet é de quando ele ainda era presidente da República. Bom, depois da denúncia da PGR, o Moraes tornou pública a delação premiada do ex-tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. A intenção do Moraes, claro, era dar mais substância para a denúncia do Paulo Gonet. Mas, embora muita coisa que tenha baseado mesmo a denúncia, de fato, tivesse presente na delação do Mauro Cid, também ficaram evidentes duas coisas. Primeiro, a Procuradoria-Geral da República omitiu falas de Cid na delação que contrastam com a denúncia contra o Bolsonaro. Mas por quê? Porque não ajudava. Porque aí fica mais animado. É né? isso. Vários trechos da delação do Cid não foram contemplados na denúncia, nem a título de contraditório. Então não tem, por exemplo, menção às mudanças de versão do Mauro Cid no decorrer dos seus depoimentos. O que é gravíssimo. O que é gravíssimo e que é uma das outras coisas que também ficaram claras a partir Desculpe. da liberação. Ele não colocou na denúncia porque não ajuda a denúncia, né? Não, mas aí ele escolheu uma versão que ajuda a denúncia dele? Não, é assim, é isso que também foi escancarado com a liberação dessas gravações. A interpretação foi livre. O Mauro Cid vinha fazendo delações até que existe um episódio ali que está gravado, a que é o imprensa do toda vídeo que noticiou, a galera tá dando. que o Moraes, Botei até uma posição aqui de fofoca. o Moraes bota ele no canto da parede e diz assim, se tu não falar a verdade, tu vai ser preso e acabou. Só que
Você pode forçar uma pessoa a falar a verdade ou você vai induzi-la a contar uma O que versão? você quer, né? Esse é o ponto, porque tem também aquela mesma história que a gente já falou inúmeras vezes aqui, que o ministro Alexandre de Moraes, ele vem agindo como juiz, vítima e inquisidor de toda essa história. Pelo que eu entendi, ele já tinha as provas, queria só a confirmação do Mauro Cid, senão a delação não ia ser. O Xandão. Porque ele podia inventar também uma versão qualquer para jogar na delação premiada e se beneficiar. E é mais ou menos ali que entra essa isso. questão, assim, poxa, você pode ameaçar. Isso o Sérgio Moro também foi muito criticado na época da Lava E a gente vai Jato. falar lá embaixo quando a gente falar de Palocci. Outro fato importante que foi omitido na denúncia tem a ver com a conclusão do Paulo Gonet sobre a Operação Punhal Verde e Amarelo. Embora o Mauro Cid diga claramente nos seus depoimentos que não sabia se o Bolsonaro tinha ou não conhecimento do plano de assassinato das autoridades que eu mencionei, a PGR concluiu que ele tinha. Eles chegaram a essa conclusão a partir de uma coisa de geolocalização, porque o plano foi impresso no Planalto, depois foi, 40 minutos depois, tinha alguém que tinha acesso ao plano no Alvorada. Não existe nenhuma prova de que aquela minuta foi mostrada fala ou mensagem do Bolsonaro explícita a respeito disso, né? Isso são só alguns exemplos, mas tem ainda mais. E o problema aqui é que, basicamente, a PGR, então, turbinou as acusações contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou até aqui. E aí, para justificar esses avanços em relação à investigação da polícia, o Gonet se baseou em mensagens de WhatsApp que não são conclusivas e podem ter interpretações diferentes da que foi apresentada por ele no relatório. Eu não lembro se foi entre a gente ou se foi em algum outro lugar. Que a gente É um tá falando... comentário inteligente, foi nosso. Se for mais ou menos, é de outro lugar. Não, mas é porque é aquele ponto, assim, ó. O Procurador-Geral da República, ele é escolhido pelo governo de situação. Então, a pessoa que vai definir os rumos da investigação, que tenta beneficiar o governo nesse momento, é escolhida pelo governo. Então, assim, é muito complexo, porque a função da Procuradoria, nesse caso, é ser o fiscal da lei, né? É a pessoa que vai estar ali elaborando as coisas para ver se as coisas estão dentro dos conformes. E... Tem mais uma coisa que eu acho que é importante da gente explicar também, que o pessoal já perguntou aqui, foi a Renata Ribeiro. Qual o critério para ser julgado pela turma ou pelo plenário? Nesse caso é muito simples. E isso mudou em dezembro de 2023, justamente para dar mais celeridade aos processos. Como regra geral, a competência para julgar ações penais dentro do Supremo é das turmas. E só não é assim se os ministros assim decidirem. Porque o que estavam dizendo? Eu falei, pô, mas todos os acusados do 8 de janeiro foram acusados pelo plenário. E é verdade. O que fez com que o Supremo mal trabalhasse no ano passado. Né? E aí, para evitar isso, para ganhar eficiência, essa é a justificativa da Suprema Corte. Eles passaram a autorizar, então, que essas questões penais também fossem julgadas pelas turmas. E tem o lance de serem questões relacionadas a crime comum e outras não serem relacionadas a crime comum. Perfeito. Então, se você está falando de um golpe, de uma tentativa de golpe de Estado, isso seria provavelmente julgado pelo plenário. É uma tentativa de golpe de Estado. Mas só que você tem outras coisas e tá tudo misturado nessa salada judicial, entendeu? E a gente não está aqui fazendo defesa de ninguém. Não, a gente está apontando ressaltar, para vocês os pontos disso. Porque é justamente o que o Márcio comentou aqui, ó. Começou tudo errado, depois não dá em nada por causa dessas tecnicalidades, que é isso, essa é a história da justiça brasileira. E da Lava Jato. É isso, Satyagraha, todas. O negócio de justiça e Constituição de 88 atrapalha? Por que já não prende os 33 e vai rodando o inquérito? É isso. E aí lá na frente já tira esse negócio de democracia, justiça, atrapalha muito, demais, né? É isso. Bom, e o Bolsonaro, em meio a esse furacão, tá como? De acordo com ele, me perdoem, isso são aspas, tá, Fernanda, mãe de Gabriel? Mas ele falou que tá cagando pra prisão.
Aqui internamente bonito. a gente está se questionando se ele está cagando ou se ele está se borrando. A gente ainda não entendeu muito É. bem qual é o ponto. Mas a gente sabe que isso não é totalmente verdade, né? É só fazer aquela rápida busca aí na memória ou no próprio Google, que a nossa memória é o HD externo, que a gente vai lembrar que ele saiu do país em dezembro de 22, só voltou em março de 23 e que também dormiu 2 noites na Embaixada da Hungria, assim que teve o seu passaporte apreendido em fevereiro do ano passado. Ou seja, torcedores, calma, ainda tem muita, mas assim, ó, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Essa história toda é um caldeirão que mistura muita treta interna do Supremo, um ex-presidente com tendências autoritárias e golpistas, e isso é um fato inegável. Uma delação controversa de um assessor do ex-presidente, muito discurso sobre democracia e os limites da democracia. Pode-se fazer tudo pela democracia? A democracia tem seus limites, seus pesos e contrapesos? Então vamos acompanhar os próximos passos. A gente vai analisando juntos. De resto, a imprensa tradicional está aí, largando o dedo em trechos da delação, em pedaços. Quem quiser mais detalhes vai olhando. Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é o seguinte: não é uma equação simples, porque tem que agradar situação, tem que agradar a oposição, e isso tudo há 2 anos da próxima eleição presidencial. E isso tem um peso enorme em tudo que vai ser decidido. Porque nesse momento, vamos lembrar, Bolsonaro já está considerado inelegível. Sim, Aham. 8 anos. Só que, obviamente, um Bolsonaro preso Muda muito, hein? pode mudar muito o jogo. Pode provocar mudanças radicais aí na E parada. as conversas de bastidores às quais a imprensa tradicional teve acesso indicam que, na situação entre os apoiadores do governo, a galera não sabe exatamente se está contente ou não com a possibilidade do Bolsonaro ser preso, faltando 1 ano para as eleições do ano que vem. Né? Porque normalmente Sim. você teve... Vai, gente, o ex-presidente não. O presidente Lula ganhou em 22 por uma unha. Uma Sim. unha, gente, é 1 milhão, 1 milhão milhão e de 1 pouquinho. milhão e poucos de votos. Diante de tudo o que aconteceu, tanto com ele quanto no governo Bolsonaro, foi muito parelha essa eleição. Exatamente. Mas ele só ganhou, isso é o que dizem, né? Ele só ganhou porque o Bolsonaro estava ali numa situação em que a Frente Ampla se uniu contra os, né, os É isso. exageros, os arroubos autoritários. Eu tô morrendo de medo de falar as coisas aqui. Mas É que ao isso. mesmo tempo, a gente já vai para outro tema, gente, calma. Mas que ao mesmo tempo, quando o Lula estava preso, o candidato dele não ganhou. Não Não. ganhou, porque... Então, não necessariamente o Bolsonaro preso vai dar garantia do candidato Não, dele mas ganhar. é Não, mas aí justamente isso. o outro Então pode concorrente... prender. O ponto é que muita gente acredita a vitória ao Lula pelo fato dele estar concorrendo com alguém como o Bolsonaro. Exatamente. Se sai o Bolsonaro, que ele já está inelegível, E mas entra o uma Bolsonaro terceira preso, pessoa... uma terceira pessoa indicada por ele, que não seja como ele, pode ser eventualmente o governador Tarcísio, que é o nome mais Falou de novo essa semana, eu ventilado. não quero. Exatamente. Eu não faço que não quero. Isso, Ele isso. está espertamente fazendo assim, ó, opa, comigo não tá, entendeu? Mas a gente tem que possibilidade de Caiado? Tem possibilidade de Caiado. A gente não sabe a força que pode vir o quê? Um Marçal? Um Gustavo Lima? Marçal Não com Gustavo sabemos. Lima de vice. É Também. isso. E com a candidatura endossada pelo analista político Wesley Safadão. Então, vocês entendem o que pode acontecer nesse país? Sempre. O Brasil Ai, realmente... safadão.